Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos à nossa terceira aula falando sobre a emergência dos sistemas totalitários no século XX. Lembrando que na primeira aula nós falamos sobre a crise de 1929. Na segunda aula eu mostrei para vocês a diferença entre noção, ideia, definição e conceito. Exatamente porque na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos. Eu queria que você compreendesse exatamente o que significa conceituar algo, o que significa falar de um conceito. Então hoje nós vamos apresentar vários conceitos, né, que estão relacionados a teorias sociais. Teorias sociais que se intensificaram nos séculos XIX e XX, mas que algumas delas também têm suas origens no século XVIII, tá bom? Volto mais uma vez a dizer, é importante falar sobre essas teorias sociais para você poder compreender o contexto do surgimento do fascismo e do nazismo. Por exemplo, ao entender qual era o pensamento liberal, o que era a democracia, nesse período, você consegue compreender também porque fascistas e nazistas eram contrários aos liberais, perseguiam também os democratas, perseguiam socialistas, comunistas. Você vai conseguir entender quando você compreender a lógica do pensamento desses grupos. Então, falar sobre esses conceitos significa exatamente você fundamentar, contextualizar alguns movimentos que foram perseguidos pelos fascistas e pelos nazistas, tá bom? Então vamos lá. Nosso primeiro conceito é o conceito de liberalismo. Você sabe o que é liberalismo? Bom, o liberalismo está muito mais associado ao final do século XVIII e início do XIX do que propriamente ao século XX, ok? Então, pensar em liberalismo significa falar sobre uma doutrina que é baseada na defesa da liberdade individual. Essa liberdade ela deve ser exercida nos campos econômico, político, religioso e intelectual. Então, ser liberal é ser contrário às interferências ou intervenções ou a qualquer atitude coercitiva ou repressiva do poder estatal. Então, ser liberal é basicamente você entender que o Estado não deve controlar tudo. O Estado não deve controlar a iniciativa privada. Entende? Então, essa primeira ideia de liberalismo é para você poder compreender como os liberais pensavam. É claro que essa noção, essa ideia, essa doutrina chamada liberalismo, ela vai surgir juntamente com os filósofos iluministas, ok? O liberalismo ele vai se desdobrar em algumas vertentes, né? Quando eu dei a definição para vocês do que é liberalismo, já mostrei algumas dessas vertentes. Então a primeira delas é a chamada de liberalismo político. Então os liberais, né, nas origens do liberalismo, pregavam o Estado de Direito, ou seja, um Estado regido por uma Constituição, livremente votada pelos seus representantes ou pelos integrantes da nação, e a divisão de poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então a primeira manifestação do liberalismo é na política, é o liberalismo político. Quem é que vai defender isso? John Locke. John Locke é um dos defensores, né? Ele vai defender o respeito à liberdade dos cidadãos, o respeito à tolerância religiosa, aos direitos de propriedade privada, à livre iniciativa econômica. Então John Locke é um dos expoentes, né? Alguns até o consideram o pai do liberalismo. Ele vai dizer o seguinte: a liberdade natural do homem consiste em estar livre de qualquer poder superior na terra,
tendo somente a lei da natureza como regra. Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar o seu consentimento. Alinhado com esse pensamento de John Locke, nós temos Montesquieu, que vai defender a separação dos poderes. Montesquieu era um jurista francês e ele vai, na sua obra O Espírito das Leis, defender essa separação do Estado em legislativo, executivo e judiciário, certo? Exatamente criticando a organização da sociedade francesa nesse antigo regime que você tem o absolutismo, ou seja, todos os poderes centrados nas mãos de um rei. Então, na realidade, ao defender a separação do Estado em três poderes, ele está dizendo o seguinte, ou melhor, a separação dos poderes do Estado, ele está defendendo a liberdade individual, protegendo essa liberdade individual, protegendo esses indivíduos, não é, dos abusos dos governantes, ok? O Montesquieu não vai defender um governo burguês, ele é mais simpatizante político para um liberalismo mais aristocrático, uma monarquia moderada, né, inspirada na Inglaterra do tempo dele, ok? Outro teórico importante sobre o liberalismo é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é autor da obra O Contrato Social, e ele vai afirmar que o soberano deveria conduzir o Estado de acordo com a vontade do povo. Entende? Segundo ele, somente um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Então, para ele, se o Estado não é democrático, não há igualdade jurídica entre todos os cidadãos desse Estado. Você acha que nós aqui no Brasil temos igualdade jurídica? Né? E eu pergunto, de fato, não de direito. Porque de direito, na realidade, tem a ver com o que a lei diz. E a lei diz que todo cidadão brasileiro ele é igual perante a lei. Mas e de fato? E na prática, no dia a dia, no cotidiano, será que realmente todos somos iguais perante a lei? Todos somos tratados da mesma forma pelas autoridades? Todos temos acesso aos direitos constitucionais? Eu posso citar alguns para você. Saúde, moradia, educação, emprego. Todos nós temos acesso a isso? Bom, Rousseau vai dizer o seguinte: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores teria evitado a humanidade aquele que, arrancado as estacas desta cerca, tivesse gritado: não escutem esse impostor, pois os frutos dão de todos, e a terra é de ninguém. Ou seja, os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Muito bem. Os liberais do século XVIII e do começo do XIX se satisfaziam também com o voto censitário. O que é isso? Voto censitário, que a gente poderia chamar de sufrágio limitado, né, seria um voto que até excluía a participação política dos trabalhadores, dos grupos sociais. É um voto que se fundamenta na quantidade de bens que uma pessoa possui. Então, se eu tenho uma determinada quantidade de bens, de posses, eu posso votar, participar do processo político. Se eu não tenho, eu não consigo participar. Então, os liberais do século XVIII e começo do XIX defendiam o voto censitário. Era um voto que excluía a maior parte da população, mas eles tinham uma visão de uma política mais aristocrática. Entende? Então essa é a ideia que nós temos aí, né? As informações
sobre liberalismo político. É claro que, como eu estou falando sobre um conceito, não é isso? Você há de se lembrar, quando eu der a explicação sobre o conceito na última aula, que você precisa colocar essa palavra liberalismo político dentro do tempo e num determinado espaço. Ou seja, você pega essa palavra liberalismo político, como todas as outras que eu vou tratar até aqui, e dependendo da época que ela for usada e do lugar que você esteja aplicando essa palavra, ela assume um significado um pouco diferente. Ok? O segundo desdobramento do liberalismo foi o liberalismo econômico. Então, na economia, os pensadores liberais defendiam a plena liberdade de iniciativa para indivíduos e para empresas. Ou seja, a intervenção do Estado deveria se limitar ao mínimo indispensável. O Estado não controla, o Estado não intervém na economia, né? O próprio mercado ele vai acabar se ajustando. Ou seja, a iniciativa privada ela precisa ser uma iniciativa privada, né? Digamos, usando uma linguagem de hoje, o empreendedor ele teria que ter liberdade para poder atuar no seu campo de trabalho, né? No seu campo de prestação de serviços ou de comércio, ele deveria ter essa liberdade, certo? Bom, o liberalismo econômico foi proposto em meados do século XVIII pelos fisiocratas, né? A fisiocrata vem de fisiocracia, seria uma espécie de governo da natureza, né? Os fisiocratas franceses, eles tinham um princípio fundamental, que era laissez faire, laissez passer, ou seja, deixe fazer, deixe passar, de Vincent Gournay. E eles sugeriam que o mercado, não o Estado, regulasse a economia. Então, para os liberais, o Estado não pode ser interventor. François Quesnay, ele vai defender a implantação de um capitalismo agrário, baseado no aumento da produção agrícola. Então, para ele, né, a grande riqueza da sociedade está ligada à agricultura. Na sua obra Fisiocracia, o governo da natureza sustenta a existência de um poder natural agindo nas sociedades humanas. Então é inútil para Quesnay tentar contrariar esse poder natural com leis, né, regulamentos ou sistemas. Então, para ele, a agricultura, que é a verdadeira atividade criadora das riquezas da nação, ela não pode ser controlada por leis. Okay? Então, temos aí uma vertente desse liberalismo econômico. Né? Outro autor que é importante, além do Vincent Gournay e do François Quesnay, nós temos Adam Smith. Então, Adam Smith ele vai escrever uma obra chamada Investigação sobre a Riqueza, sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. Ok? Então, para ele, o caminho da prosperidade das pessoas e dos países estava na livre organização das atividades produtivas e comerciais. Né? E quando o mercado se desajustar? E quando a crise vier? Segundo ele, há uma mão invisível que vai se encarregar de melhorar a distribuição de renda entre os indivíduos e corrigir as injustiças sociais. Lembrando que, na ótica de Smith, mão invisível não é Deus, ok? Não é Deus. Não tem um cunho religioso nessa reflexão dele. Então, assim, para Adam Smith, o próprio mercado ele possui uma mão invisível que vai se encarregar de melhorar as coisas quando a crise vier. O Estado não precisa intervir, ok? Para Adam Smith, diferentemente dos fisiocratas, que nós falamos aqui anteriormente, né, em vez de ser a agricultura, né, a terra, a grande fonte de riqueza para as nações, né, é o trabalho. E esse trabalho deveria ser conduzido pela livre iniciativa particular. Ok? Muito bem. Então vamos ver o que ele diz. Ele diz assim: todo homem, desde que não viole a justiça, deve ser livre para que seus produtos possam competir com quaisquer outros,
Nesse sistema de liberdade econômica, o Estado só tem 3 obrigações: proteger a sociedade contra a violência ou a invasão de outros países, proteger a sociedade da injustiça e da opressão internas, manter e construir obras que sejam do interesse geral, mas que não interessem aos particulares. Ok? Bom, concluindo aqui essa parte sobre liberalismo, o liberalismo econômico ele vai contrapor os princípios mercantilistas anteriores, né, que eram caracterizados pela intervenção do Estado na economia por meio de monopólios, proibições e regulamentos. Certo? As atividades comerciais, segundo os princípios mercantilistas, eram as principais fontes de riqueza e dependiam da proteção do Estado para sua plena realização, o contrário do que pensavam os liberais aí do século XVIII, XIX, e esse pensamento vai se perpetuar, né, ao longo do século XX e hoje também no século XXI. Eu não sei se você lembra, quando nós estivemos numa transição de governo, na última transição de governo brasileiro, se falava muito nisso, né? Nós somos um Estado liberal. E aí você já tem uma noção do que seja dizer isso, né? Um Estado que ele favorece a livre iniciativa privada, né? Isso em diversas áreas, na economia, na política, entende? Na religião e por aí vai, ok? Então fechamos aí o conceito de liberalismo. Você pode ampliar esse conceito também pesquisando aí na internet sobre liberalismo e você vai ver que, como é um conceito, ao longo da história nós temos variações sobre esses significados, tá bom? Bom, o segundo conceito que a gente vai tratar, eu já falei basicamente na última aula, né? Eu já abordei, que é o conceito de democracia. Entende? Democracia. Então o que a gente poderia falar sobre democracia? Século XIX e início do XX. Final do XIX e início do XX. Bom, seria uma forma de organização política da sociedade baseada no princípio da participação da maioria e da igualdade. Ou seja, não é da participação de todos nesse período, é da participação da maioria e da igualdade também. Esse princípio, né, da participação da maioria e da igualdade, ele vai se manifestar, dentre outros temas, no sufrágio universal. Então vamos lá. Enquanto os liberais, que nós falamos aqui, se contentavam com o voto censitário, ou seja, o sufrágio era limitado, ok? Os democratas, eles defendiam um sufrágio universal, ou seja, direito a voto atribuído a todas as pessoas, certo? E vai determinar também que todos sejam considerados iguais perante a lei e tenham as mesmas oportunidades, sem privilégio de nascimento, de etnia, de sexo, de credo religioso, dentre outras circunstâncias. Entende? Então percebam, há já um contraponto, né? Os democratas aí do século XX, né, são pessoas que defendem um sufrágio universal. Mas entenda, esse sufrágio universal, esse voto, digamos assim, essa forma de escolher o governante, que seria chamada de universal, né, era só masculina, ok? Então, os democratas aí do início do século XX, final do XIX, início do XX, eles entendiam que o sufrágio é universal, ou seja, todos podem votar, mas essa palavra todos, na realidade, ela é limitada porque é masculina. As mulheres tiveram que lutar muito, mas muito mesmo, né, para poder ter o seu direito civil, seu direito político, tiveram que lutar aí muito. Tem um filme que é bem interessante aí, você pode procurar nas plataformas digitais, As Sufragistas, né, pode te ajudar. No caso do Brasil, por exemplo, as mulheres só vão conseguir direito a voto na década de 30, né, década de 1930. Então perceba aí que realmente democracia, né? O Brasil já era uma democracia nesse período,
mas as mulheres não podiam votar, não eram todos que votavam. Entende? Lembrando mais uma vez, se democracia é um conceito, para você falar sobre democracia, você precisa situar essa palavra no tempo e no espaço. Tá certo? Então vamos partir para o próximo conceito, que eu também já tratei na sala de aula. É o conceito de nacionalismo, que eu diferenciei de patriotismo na sala de aula, lembra? Falei sobre isso durante alguns minutos, a diferença entre nacionalismo e patriotismo. Você lembra da diferença? Bom, eu não vou pontuar aqui, tá certo? Não vou pontuar aqui. Vou só definir nacionalismo, né? Ou seja, um forte sentimento de identidade cultural e étnica entre membros de uma mesma nação, que vai estabelecer uma ligação muito estreita entre os indivíduos e a nação que eles pertencem. Ok? Então seria o conceito de nacionalismo. Forte sentimento de identidade cultural e étnica, ou seja, pertencimento a um povo. Quando várias pessoas possuem esse sentimento, esse senso de pertencimento a uma mesma nação, possuem essa ligação sociocultural entre esses indivíduos, né, com o povo a que pertence, nós estamos falando de nacionalismo. Tá? Então vou abrir um parêntese aqui. Lembre que os liberais, né, eles defendem uma liberdade política para os indivíduos, né, uma liberdade econômica para a iniciativa privada, certo? São contrários a esse Estado interventor, ok? Então, para os liberais, o Estado não deve controlar a iniciativa privada, não deve controlar também o mercado nem a economia. Percebe? Ele só deve criar meios para que a engrenagem continue funcionando e girando, ok? Os democratas entendem que o povo deve escolher seus governantes, o povo deve votar, a maioria da população deve votar, essa maioria seria masculina, tá certo? O nacionalista é aquele que tem um forte senso de pertencimento a um povo, a uma nação, sua ligação à sua cultura é forte, ele se identifica com a sua nação, com os outros indivíduos, esse é o nacionalista, ok? Então ele valoriza mais a sua própria cultura, tá certo? Esse é o nacionalista, ok? Não sei se você já está percebendo onde eu quero chegar, mas eu não vou chegar hoje nessa aula, eu vou para frente, ok? Eu quero que você entenda, quando eu for falar sobre fascismo, sobre nazismo, eu quero que você perceba por que os liberais, os democratas, eram um problema para esse tipo de Estado fascista e nazista, ok? Eu quero que você entenda, por exemplo, que o fascismo e o nazismo foram acompanhados por um nacionalismo extremado. Entende? Porque não tem problema em você ser nacionalista. Aliás, você deve ser nacionalista, ok? Mas você ser nacionalista ao extremo não tem sentido. Quando você é um nacionalista extremado, significa dizer que você compreende que a sua cultura, que o seu povo, ele é superior a qualquer outro. Entende? Que é mais ou menos a lógica nazista, lá na primeira metade do século XX. Tá bom? Então vamos seguir. Próximo conceito, o conceito de anarquismo. Anarquismo. Bom, o anarquismo pode ser definido como uma doutrina, certo? Que defende o fim de qualquer forma de autoridade e dominação. Seja essa uma dominação à autoridade política, econômica, social e religiosa. Em resumo, então, a gente pode dizer o seguinte: os anarquistas defendem uma sociedade baseada na liberdade total, mas responsável. Entende? Então, o anarquista, ele é contrário à existência de governo, polícia, casamento, escola tradicional, qualquer tipo de instituição que envolva uma relação de autoridade, o anarquista
ele é contra, certo? Eles defendem também o fim do sistema capitalista, da propriedade privada e também do Estado. Então perceba, na lógica anarquista, né, século aí 19 e início do 20, certo? Qualquer tipo de relação de autoridade deveria ser desconstruída, entende? Dentro de casa. Por que eles seriam contra o casamento? Porque na sociedade até então estaria estabelecida uma relação de autoridade entre o esposo e a esposa. A mulher estaria abaixo do marido, entende? Em relação a pais e filhos, né? O pai exercendo autoridade sobre o filho. Na escola, o professor em relação ao aluno, e por aí vai, né? Polícia, né? Autoridade policial, qualquer tipo de relação de autoridade, né? Para o anarquista não tinha muito sentido, entende? Então eles vão defender uma sociedade baseada na liberdade dos indivíduos, na solidariedade, ou seja, o apoio mútuo, na coexistência harmoniosa, a propriedade coletiva. Eles são contra a propriedade privada, ou seja, tudo que existe é de todos, né? Todos podem usufruir. São defensores da autodisciplina. Eu mesmo é que me disciplino, eu mesmo é que sei o que é certo ou errado, o que é bom e o que é ruim, e eu não preciso de outra pessoa ou não preciso de uma lei para poder me dizer isso, ok? São favoráveis à responsabilidade individual e coletiva e uma forma de governo baseada na autogestão. Então é autogestão. Eu não preciso de ninguém para gerenciar a minha vida, os meus passos, né? Eu mesmo faço isso. Então, para você ter uma noção aí do que é o anarquismo. O movimento anarquista ele vai surgir na metade do século XIX, certo? E um dos principais idealizadores do anarquismo foi o teórico Pierre-Joseph Proudhon, que ele vai escrever uma obra chamada Que é a Propriedade, ok? Então, para você ter uma noção do que seria um símbolo anarquista, eu trouxe um aqui para você. Bom, deixa eu ver se dá para você ver aqui. Aqui, isso. Esse é um dos símbolos do anarquismo. E aí, tem uma tatuagem dessa aí? Não? E um pingente, tem algum colar, cordão com símbolo desse, sem saber o que era? Né? Algumas pessoas usam também um pingente com símbolo dos hippies, né? Falando sobre paz, sobre amor, né? Um tridentezinho ao inverso, mas esse também é um dos símbolos do anarquismo, ok? Se vocês pudessem exemplificar um estilo de vida anarquista em pleno século XX, talvez essa fosse a proposta dos hippies, né? Que realmente faziam o que queriam, iam para onde quisessem, não tinham nenhum compromisso com as leis, com nada, eles mesmos que geriam a sua própria vida em sociedade. Era uma sociedade meio que alternativa, tá bom? Então, falamos sobre anarquismo. Nosso próximo conceito é o conceito de autoritarismo. O que seria autoritarismo? Aliás, eu tenho que te lembrar agora que eu mandei para você um link de 2 vídeos, né? Na realidade é o mesmo filme. O primeiro filme produzido em 1981, né? E o segundo é o remake, né? Se eu não me engano é de 2007, 2013, não lembro bem a data. Mas o nome do filme é A Onda, que vai discutir a diferença entre anarquia e autocracia, né? Mais ligado a totalitarismo e autoritarismo. Ok? Não esqueça de assistir esse vídeo que eu botei lá no Google Classroom, na nossa plataforma, para você poder assistir, porque em breve a gente vai fazer uma discussão sobre ele. Bom, o que seria então autoritarismo? Bom, poder de modo ditatorial, decisões sem pedir a opinião dos governados, limite à liberdade de reunião e expressão, concentração de poder em uma só pessoa, órgão ou partido político. Então vamos lá. Quando você tem alguém
que dita o que você deve fazer, que decide as coisas sem pedir a sua opinião, né? Que impõe limites à sua liberdade de se reunir, de se expressar. Você não pode falar o que quer. Quando concentra o poder em si mesmo, né? Nós estamos aí tendo um exemplo do que é ser autoritário, ok? E aí eu quero que você se lembre que eu não estou falando da sua mãe e do seu pai. Então se lembra disso, não estou falando deles. Mas uma noção do que é ser autoritário. A gente como pai às vezes exerce o autoritarismo quando a gente diz assim para o filho, você não vai. E ele pergunta, por que eu não vou? Aí você diz, não vai porque eu não quero. Por que não? Né? Não é isso. Aí você diz, mas todo mundo vai para a reunião aí. E o que, que a gente diz? Você não é todo mundo. Percebe? É claro que nós como pais fazemos isso assim, tentando proteger vocês e pensando no bem, né? Pensando em coisas que nós já passamos porque somos mais velhos e que queremos que você seja preservado disso, né? Às vezes a gente como pai entende que cercear, limitar as suas experiências seria uma forma de impedir que você sofresse aquilo que a gente sofreu, ok? Mas assim, querendo ou não, às vezes a gente é meio autoritário, tá certo? Então autoritarismo seria isso, poder de modo ditatorial, decisões sem pedir a opinião dos governados, limite à liberdade de reunião e de expressão, concentração do poder em uma só pessoa, órgão ou partido político. Então eu digo concentração de poder em uma pessoa, órgão ou partido político. Se concentra não quer dizer que a gente elimine a oposição. Então, quando um governo é autoritário, ainda tem oposição, ainda tem partido de oposição. Tá certo? Então, o próximo passo seria falar sobre totalitarismo. É outro conceito, né? Antes de explicar o que é totalitarismo, eu quero te lembrar uma coisa, né? Você pode ter autoritarismo de direita e pode ter autoritarismo de esquerda. Você pode ter totalitarismo de direita e totalitarismo de esquerda. Entende? E outra coisa, vamos logo desfazer o que muita gente está falando aí por aí sem nenhum fundamento histórico. Ok? Fascismo e nazismo nunca foram de esquerda. Nunca foram de esquerda. Ok? Fascismo e nazismo são movimentos de extrema direita. Ok? E não de esquerda. Tá certo? Agora, o totalitarismo stalinista na União Soviética era um totalitarismo de esquerda. Ok? Então, para você poder ter uma noção disso daí. Tá certo? Bom, o que seria totalitarismo? Além desses elementos característicos do autoritarismo que eu acabei de falar, certo? O totalitarismo não permite a existência de outros partidos além do que está no poder. Então não tem oposição. A oposição você dissolve, você elimina. Né? No autoritarismo você tolera, você vai reprimir, você vai criar mesmo, mas você vai tolerar. Né? Agora no totalitarismo você dissolve, só vai ter o partido que está no poder. O totalitarismo ele vai tentar controlar a vida pessoal dos cidadãos, vai reduzir esses cidadãos a autômatos obedientes ao partido que está no poder. Ele vai estimular a delação de indivíduos da mesma família. Então, por exemplo, se o seu irmão ele é contrário ao governo, né, o governo vai incentivar você a denunciar ele. Aí o governo vai lá, prende o seu irmão como traidor, às vezes tortura, às vezes mata, e por aí vai, e você sai como herói, você passa a ter as oportunidades. É mais ou menos isso que acontece. Então ele estimula a delação de indivíduos da mesma família. Ele é propagandista. O autoritarismo também é propagandista, tá? Então ele é propagandista, ele procura ser bem visto no meio das massas, ele tem ações que vai fazer com que essas pessoas vejam o sistema com bons olhos. Ele vai combinar repressão e terror. Repressão e terror. Ok? Então, assim, exemplos de
sistemas totalitários implantados na Europa, o Estado fascista na Itália, o Estado nazista na Alemanha e a ditadura de Stalin lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entende? Então, se eu perguntasse para você a diferença, uma das diferenças entre autoritarismo e totalitarismo, você pode citar, por exemplo, que no autoritarismo há uma certa tolerância a partidos de oposição, enquanto no totalitarismo só há o partido que está no poder. O resto é tudo muito parecido, ok? E aqui eu abro um parênteses para te dizer que o Brasil nunca, em momento algum da sua história, ele teve um sistema totalitário. Nunca. Né? O que a gente chama de ditadura, e por mais que quando a gente usa historicamente o período da ditadura, a gente está se referindo de 64 para frente, né? Mas o Brasil teve outros momentos ditatoriais, certo? O que a gente chama de ditadura, na realidade, se trata de um sistema autoritário. É autoritarismo e não totalitarismo. Ok? Quer dizer então, professor, que existiam partidos de oposição? Sim. Eram perseguidos, reprimidos, né? Bem delimitados, mas eles existiam. Tá bom? Então fechamos aí autoritarismo e totalitarismo. Os próximos conceitos eu já conversei com você na sala de aula. Então eu vou ser bem sintético, aqui, bem simples, bem resumido aqui na nossa abordagem, que é o conceito de socialismo e o conceito de comunismo. Então, socialismo é uma ideologia política que afirma a necessidade de intervenção estatal na economia para distribuir a propriedade dos bens de acordo com as necessidades de cada um. Isso para evoluir para uma propriedade coletiva dos meios de produção que viria com o comunismo. Então, eu vou definir para você socialismo como um estágio que antecede o comunismo. Já expliquei isso mais detalhadamente para você em sala de aula. Ok? Então, o socialismo ele é configurado como uma fase prévia a esse comunismo, aonde já não seria necessário esse modelo de Estado que nós temos. O objetivo seria chegar a uma sociedade de iguais, sem classes sociais, onde trabalhadores possuem os meios de produção, certo? E aí eles vão conseguir se organizar e ir além da fase do socialismo, chegando assim ao comunismo. Enquanto isso, o Estado vai cuidar da igualdade social. Percebe? Então são definições aí desse socialismo, né? O comunismo, por sua vez, pode ser definido como uma doutrina ou ideologia que tem propostas aí sociais, políticas, econômicas, que objetivam a criação de uma sociedade sem classes sociais, ou seja, aonde o socialismo quer chegar. Né? Então, de acordo com essa ideologia comunista, os meios de produção, ou sejam, fábricas, fazendas, minas, certo? Deixam de ser privados, tornando-se públicos. Né? E no campo político vai defender a ausência do Estado. Né? Essas ideias do sistema comunista, elas estão presentes na obra O Capital, de Karl Marx, certo? Onde o Marx vai defender a tomada do poder pelos proletários, ou seja, pelos operários das fábricas e trabalhadores no campo. E também defender a adoção de uma economia de forma planejada para acabar com essas desigualdades sociais, né? Suprindo todas as necessidades das pessoas. Outra obra que é importante também falando sobre isso é o Manifesto do Partido Comunista. Então, assim, eu não vou me aprofundar em socialismo e comunismo, porque nós já discutimos isso em sala de aula, eu já mostrei para vocês uma representação, eu já expliquei como Karl Marx e Friedrich Engels vão interpretar a lógica capitalista, certo? A gente já viu isso em sala de aula, então foi só para lembrar você o que é socialismo e o que é comunismo, ok? Então vamos lá. Bom, a gente passa pela crise de 29, entende? E a crise de 29 foi terrível para a Europa e para o restante do mundo. A crise de 29 foi uma crise que aconteceu logo após
a recuperação da Europa, a recuperação econômica, social, por causa do desastre que foi a Primeira Guerra, ok? A Primeira Guerra tinha em sua base, né, a base motivacional estava ligada às práticas imperialistas, estava ligado também às ideias liberais, né, dentro da economia, né, a lógica capitalista, tudo isso está interligado, né? A democracia, ok? Mas tudo bem, a Europa começa a se reerguer quando a crise de 29 vem, volta para o buraco. A crise de 29 é uma crise capitalista, uma crise que também tem em sua base ideias liberais, democracia, certo? E aí eu disse para vocês, quando eu falei sobre a crise de 29, que a forma como os Estados Unidos saíram da crise foi o Estado, através de Franklin Roosevelt, controlar a economia, intervir na economia, gerir a economia, certo? Criando papel moeda, criando obras públicas. Então o Estado ele se tornou um Estado que interventor, que era contrário à ideia de Estado liberal. Ok? Então perceba, quem está na Europa pensando aí no desenvolvimento histórico das coisas, né? Liberalismo, democracia, levou a Europa a ser destruída e entrar em crise duas vezes. Primeiro conduziu a uma guerra, né? Que tem na sua base também a acentuação das desigualdades sociais. Depois, quando ela começa a se reerguer, ainda com a ideia de liberalismo, de democracia, você entra numa crise de 1929, ok? Que vai se alastrar por toda a Europa e pelo restante do mundo. E aí as pessoas estão pensando numa alternativa, né? Principalmente por quê? Porque a crise de 29 não atinge a União Soviética. Sabe por quê? Porque a União Soviética ela não vive uma democracia e ela não vive dentro do capitalismo. Ela é socialista. Socialista. Então está surgindo nessa Europa a ideia de um Estado que não seja tão liberal, de um Estado que não seja um Estado tão capitalista, mas que também não seja socialista, né? Que a democracia não seja assim tão abrangente, né? Porque o Estado precisa ser forte e controlador, certo? Então perceba, até agora nós temos dois modelos de Estado, né? O Estado liberal, que é democrático, e o Estado socialista. Bom, a Itália não quer o Estado socialista, sabe por quê? Porque o Estado socialista é um Estado que toma os meios de produção da iniciativa privada. Ok? Então ela não quer isso. Por quê? Porque quem é que vai financiar o surgimento do fascismo e do nazismo na Alemanha? Fascismo na Itália e nazismo na Alemanha. Exatamente essa classe média alta, que tem os meios de produção. Entende? Então, eles não querem esse Estado socialista. Ao mesmo tempo, há a ideia de que um Estado liberal mesmo, ele leva o país à crise e acentua as desigualdades sociais. Então, como resolver esse problema? Como resolver esse problema? A Itália resolve com uma nova organização estatal, chamada fascismo. A Alemanha vai resolver com uma ideologia muito similar ao fascismo, só que mais extremista, que é o nazismo. Mas sobre isso a gente vai falar nas próximas aulas, tá bom? Um forte abraço para você e a gente fica por aqui.